Tá rolando muita coisa na internet sobre a fala daquele monarca, sobre a questão do nazismo, sobre a questão de tudo, e enfim. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui pro YouTube, mas eu decidi me posicionar, decidi dizer o que eu penso sobre isso. Vamos lá. Essa fala defendendo o nazismo, eu não quero dizer que ele tá certo, que ele não tá. Enfim, eu quero só discernir uma coisa. Nós precisamos entender, nós como cristãos e cidadãos de bem, enfim, nós precisamos entender uma coisa. O mundo precisa de Deus. Isso é um fato. Isso é um fato. Quando nós vemos pessoas que falam como esse cara falou, isso nos dá uma coisa só. O mundo precisa de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Nos últimos dias aconteceria muita apostasia, amantes de si mesmos, pessoas que amam a si mesmo, pessoas que defendem os seus ideais, que fogem totalmente da palavra e daquilo que o Senhor nos ensinou. Cara, eu assisti, eu ouvi um pouco da fala dele, não acompanho, não entendo muito do que o contexto da conversa, mas cara, não posso dar um posicionamento, não concordei, porque não se defende um modelo de governo como o nazismo, não se defende uma estrutura social como o nazismo. O nazismo vai totalmente contra os direitos humanos e tudo que nós pregamos como cristãos e como seres humanos. Cara, não se diz uma coisa daquela. Isso me mostra uma coisa. Volto a dizer isso. Nós precisamos de Deus. Precisamos de Jesus. Somente o amor de Deus pode curar a humanidade. Sabe? Eu acredito assim que não deveria nem existir esse tipo de discurso. Não deveria existir esse tipo de defesa. Não deveria existir esse tipo de fala na internet. Porque todo mundo sabe o que aconteceu com os judeus e tudo que houve quando esse regime nazista aconteceu na Terra. E eu não consigo discernir, não consigo entender uma pessoa em pleno século XXI que defende um tipo de prática como essa. Isso me faz entender isso, que se a humanidade não tiver um encontro real com o Criador, cara, eu não sei mais o que vai acontecer. Nós como cristãos temos que ter a nossa esperança firme em Cristo. Nós precisamos crer no Evangelho, naquilo que o Senhor nos ensinou. E isso me gera outro tipo de preocupação sobre a nossa geração. O que a nossa geração tem consumido, o que a nossa geração tem falado, o que a nossa geração tem feito em resposta a tudo isso. Eu acredito que um cancelamento a uma pessoa que disse isso não resolve a história como um todo. Porque se nós não cuidarmos do coração, nós não convertermos o coração, o cancelamento só vai calar a voz, mas não vai calar o espírito do anticristo. Não vai calar o espírito, aquilo que fez esse tipo de atitude acontecer. Entende? Eu acredito assim que depois do agressor, depois da agressão, veio o agressor. Depois daquilo que aconteceu, nós precisamos dar uma resposta em relação a isso. Não apenas cancelar, mas cuidar do coração. Por quê? Todo mundo tem uma alma, todo mundo é um potencial irmão, é um potencial filho de Deus. Como assim? É um filho de Deus em potencial, é um irmão em potencial, e nós precisamos cuidar desses irmãos. Eu acredito assim que toda deturpação de caráter parte de um princípio original. Como assim? Alguém que pensa como ele pensa parte de um princípio original. Nós precisamos entender qual é esse princípio. Qual princípio levou ele a pensar assim como ele pensa? E a partir do princípio nós precisamos curar a raiz para que isso não aconteça e isso não se dissemine para o resto da nossa estrutura social, o resto da nossa geração. Então vale pensar que muito mais do que cancelar alguém, nós precisamos cuidar do coração, curar o coração. Eu tenho certeza que muita gente vai vir, vai destruir aqui embaixo, mas esse é o meu pensamento. Nós como cristãos precisamos remir essa geração. Precisamos remir os filhos de Deus. Precisamos gerar paternidade para que o coração deles seja remido e eles se voltem a Cristo. Sabe? O que fica não é a questão de se cancela ou não, é questão do que... O que vai acontecer depois dessa fala? Qual será a próxima fala? Qual será a próxima polêmica? Qual será o próximo trending topics do Twitter? Sabe? Nós como cristãos não precisamos entender o próximo trending topics, não. Nós precisamos discernir no espírito, a movimentação do espírito. Sabe? A Bíblia fala, ouça atentamente o que o Espírito diz às igrejas. Cara, a humanidade está gritando um grito de socorro. Nós precisamos dar uma resposta para isso. Sabe? Então, esse é o meu posicionamento, é o meu pensamento em relação a isso. Espero que tenha feito sentido para você. E é isso.
Resumo isso, a minha fala em uma simples frase. Antes de nós querermos cancelar alguém, precisamos curar o coração. É isso que eu entendo. Deus abençoe.